Hoje, a gente vai mergulhar em 4 textos antigos que, à primeira vista, parecem não ter nada a ver um com o outro. Pensa só, um lamento superpessoal, uma alegoria sobre nações, um argumento teológico e um conselho prático. O que isso tudo pode ter em comum? Bom, e se eu disser que todos eles carregam uma mensagem poderosa sobre promessas, traições e as consequências que vêm depois? Vamos desvendar essa conexão. Pois é, essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa. Como é que textos de estilos tão diferentes podem estar ligados? Parece um quebra-cabeça com peças de caixas diferentes, né? Mas conforme a gente for olhando cada um, uma imagem surpreendentemente coesa sobre a importância de manter um pacto vai começar a aparecer. Então vamos lá, vamos começar a juntar essas peças. Para começar, a gente vai direto no texto mais íntimo e, eu diria, visceral de todos. O Salmo 109 não é uma reflexão teológica distante, não. É o grito puro e sem filtros de alguém que se sentiu traído até a alma e que clama por justiça de um jeito que, olha, pode até chocar um pouco pela honestidade brutal. Nossa, a intensidade dessas palavras é algo que bate forte na gente, né? Não tem meio termo aqui. A pessoa que escreveu está pedindo uma reviravolta completa na vida do inimigo, a ponto de querer que até as orações dele se virem contra ele, que se tornem pecado. Isso dá uma dimensão da dor extrema e do sentimento de injustiça que uma quebra de confiança pode causar. E olha que interessante, isso aqui tem nome, tem uma categoria, é o que se chama de salmo imprecatório. O que isso quer dizer? Que não é só um desabafo de raiva jogado para o alto, é um gênero literário mesmo, um tipo de apelo formal a uma autoridade superior para que intervenha e faça justiça onde a justiça humana parece ter falhado. E a dimensão desse pedido de justiça é avassaladora. O autor não pede só uma punição para o indivíduo, mas que o legado dele seja totalmente apagado, a família, a memória, tudo. Cada um desses pontos mostra o quão profunda foi a ferida. A traição foi sentida de um jeito tão absoluto que a única resposta que parecia fazer sentido era a aniquilação total. Agora vamos pegar essa mesma emoção crua da traição e aumentar a escala, e muito. A gente sai do grito pessoal de um indivíduo para uma alegoria nacional, que usa exatamente a mesma linguagem de infidelidade para descrever o destino de nações inteiras. É aqui que o tema se expande do micro pro macro. O livro de Ezequiel nos apresenta 2 irmãs, Olá e Olibá. Mas atenção, elas não são pessoas de verdade. Elas são personificações de 2 nações vizinhas, Israel, que é a Olá, e Judá, que é a Olibá. A história delas é uma metáfora poderosíssima para a infidelidade política e espiritual desses 2 reinos. E como essa traição acontece na história? Bom, o texto usa uma linguagem bem forte, até chocante. As alianças políticas que essas irmãs fazem com outras nações são descritas como atos de prostituição. Confiar nos exércitos de potências estrangeiras como a Síria e a Babilônia, em vez de confiarem na aliança fundamental que tinham, é visto como o ato máximo de infidelidade. E a consequência disso tudo tem uma ironia brutal. A punição é um espelho perfeito do crime. As mesmas nações em que elas buscaram segurança se tornam as ferramentas da destruição delas. A traição da aliança leva direto para a ruína. E a ruína vem justamente pelas mãos daqueles com quem a aliança foi traída. Certo? Agora a gente muda de cenário. Deixamos para trás a alegoria histórica e entramos num terreno mais abstrato. Um argumento teológico denso, mas muito fascinante. Aqui, o próprio conceito de aliança é repensado. Mas, como a gente vai ver, a seriedade de se afastar dela continua a mesma. Talvez até de forma mais intensa. O autor de Hebreus constrói o argumento dele de forma bem lógica, passo a passo. Primeiro ele diz que o sistema antigo de sacrifícios acabou. Foi cumprido, virou uma página. No lugar, um novo caminho se abriu, um que oferece acesso direto ao divino. Só que esse novo privilégio vem com uma responsabilidade enorme. E a escolha de rejeitar esse novo acesso tem implicações muito, muito sérias. E este trecho aqui é o coração do argumento. É o aviso mais claro que poderia existir. Para quem escreveu o texto, rejeitar de propósito essa nova aliança, depois de ter entendido do que se trata, é um ponto sem volta. Aquela mesma ideia de consequência grave por quebrar um pacto que a gente viu na dor do salmista e na ruína das nações, reaparece aqui, com tudo, só que num contexto totalmente teológico. Bom, depois de passar por um clamor emocional ou por uma alegoria sobre nações e por uma teologia complexa, nosso último texto nos puxa de volta para o chão, para a terra firme. O livro de Provérbios nos dá uma visão surpreendentemente prática, do dia a dia, sobre esse grande tema da confiança e do risco.
Esse provérbio é, na essência, um conselho de gerenciamento de risco do mundo antigo. Basicamente, ele diz que se alguém faz uma promessa arriscada, como servir de fiador para um estranho, é inteligente exigir uma garantia, um penhor. A lição é clara: confiança não pode ser cega. E é aqui que a gente conecta todos os pontos. Seja uma aliança divina que define o destino de um povo ou um acordo financeiro na feira, o princípio por trás é o mesmo. A simples possibilidade de uma quebra de confiança já exige cautela. Esse provérbio ecoa o tema maior de que promessas têm peso e a violação delas sempre gera consequências, sejam elas espirituais, existenciais ou, como neste caso, bem práticas e financeiras. E assim, a gente completa o nosso percurso, do desespero de um indivíduo traído à queda de nações infiéis, de um argumento teológico sobre uma escolha definitiva a um conselho prático de negócios. Todos eles, cada um à sua maneira, falam sobre a mesma verdade fundamental: alianças importam e quebrá-las sempre tem um preço. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. No mundo de contratos, promessas e relacionamentos, quais são as alianças que escolhemos honrar e quais são as consequências quando falhamos?